Hoje nós estamos recebendo uma das mulheres mais admiráveis que eu conheço. Ela é advogada e, para além de advogada, é uma também das pessoas mais humanas que eu já conheci. Quase todas as pessoas a conhecem. Com vocês, Fabiana Guimarães. Gisele, muito obrigada. Com certeza ouvi isso de você. Tô aqui quase borrando o rímel, porque muito além daqui a gente tem uma história, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, aliás, muitas histórias. A gente vai até começar a gravação um pouquinho atrasada, mas foi uma honra receber esse convite. E eu acho que o papel que você vem desempenhando na vida de tantas mulheres é muito importante, muito especial, Gisele. Obrigada. Você tem uma vida, uma história de vida linda, né, da qual eu participei lá no início. Hoje, com essas correrias, mesmo de longe, você sabe que eu te acompanho, torço muito pelo seu sucesso e dizer que é recíproco, né, admiração, obrigada. Tudo por você, tá? Obrigada. E, além de advogada, a Fabiana é também empreendedora, vem construindo um império na área de advocacia aqui em Arcos. E hoje a gente vai conversar dentro da especialidade dela, que é direito previdenciário, certo, Fabiana? Sim. E aí eu queria que a Fabiana introduzisse a nossa conversa, explicando um pouquinho o que é o direito previdenciário, só para a gente ter uma clareza maior do que a gente vai conversar, pode ser? Sim. O direito previdenciário, ele nada mais é que o direito que trata as questões ligadas ao INSS, aos benefícios previdenciários, aos benefícios assistenciais. E no estudo, né, do direito previdenciário, nós temos dois regimes, né, de contribuições, que é o regime geral da Previdência Social, que é o regime de contribuições realmente ao INSS, e nós temos também os regimes próprios. Esses regimes próprios, eles são ou ligados a planos de previdência privada, ou ligados ao Estado, como por exemplo, os professores, os servidores públicos que têm os regimes próprios. Alguns municípios também têm os regimes próprios, que são ligados, são constituídos em contribuições que são vertidas para esses regimes. O direito previdenciário, ele traz aí um estudo, né, geral sobre essas questões de aposentadoria e de benefícios por incapacidade, que eles até alteraram o nome agora. A aposentadoria por invalidez, ela tem uma nomenclatura de aposentadoria por incapacidade permanente, e o auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade temporária. Isso porque o auxílio-doença, a pessoa recebe ele, né, por um tempo, e a aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, ela é um benefício concedido a quem vai ficar incapaz para as atividades de trabalho por um período maior que 2 anos. No entanto, ela também não é um benefício em que não há uma revisão, porque, de acordo com a Lei 8.213, a aposentadoria por invalidez também pode ser revista a cada 2 anos. É muito comum, ela só não é revista de acordo com a idade, mas é muito comum que as pessoas jovens se aposentem por invalidez e tenham esses benefícios revistos. Então, é necessário que você tenha uma atenção especial para essas pessoas, porque, por exemplo, nós duas estamos aí com 42 anos, né? Não, eu não, Fabiana, eu jamais. Vou fazer a conta, né? Maio, mas o meu mês que vem, mas eu ainda estou com 42, até meia-noite de 22 de maio. E aí, aos 42 anos de idade, se eu recebo um benefício por invalidez, Fabiana, e se aos 50 anos eu tiver uma revisão desse benefício e perder esse benefício? Existe a possibilidade de você, depois de uma consulta com um especialista, com um planejamento, de você, ainda que está recebendo um benefício por incapacidade, continuar contribuindo. Porque aí, quando você, hoje, aposentadoria por idade, por exemplo, da mulher, aos 62 anos de idade e 15 de contribuição, sendo que são requisitos que devem ser avaliados conjuntamente. Porque não basta você ter os 15 anos de contribuição e não basta você ter 62 anos de idade, você tem que ter os dois requisitos. Então,
suponhamos que se você já tinha uma contribuição, ficou ali afastado né, pelo INSS, como comumente a gente fala aí, os afastamentos, e aí você pretende ter uma segurança de que você vai conseguir se aposentar por idade. O benefício por incapacidade, ele conta como período de carência, ele pode incluir na sua contagem de tempo, mas se de repente você teria direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, que aí esse período aí já tem uma discussão se intercalado ou não, é importante que se tenha um planejamento para que às vezes a pessoa não fique vários anos aposentado por invalidez, tenha uma revisão desse benefício e tenha a possibilidade jurídica aí de ficar, né, desamparado, né, da cobertura do INSS e aí gerar, né, no momento que a pessoa mais precisar, que ela já vai estar com a idade avançada, com capacidade de trabalho reduzida, ela se vê aí desamparada. A gente até estava conversando nisso, são requisitos muito técnicos, em que a gente... São muitos, né? Muitos. Então, assim, a gente tem que avaliar cada... tem essa possibilidade de ter avaliação de cada caso concreto. E, assim, por mais que pareça contraditório, a gente tem um sistema hoje, né, do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, em que você consegue simular a sua aposentadoria. E aquele simulador? Não é só eu acessar lá e ver? Isso não acontece, porque às vezes as suas contribuições que estão lá não serão validadas. Às vezes você acha, não, vou contar aqui, eu tenho 14 anos de tempo de contribuição, mas aquela contribuição que está lá é válida. Né? Então, são questões que têm que ser avaliadas por um profissional e às vezes a gente tem uma dificuldade, eu sinto essa questão com relação à advocacia, que a gente tem uma luta pela questão da valorização do profissional, é que não há discussão quando você vai fazer uma consulta médica. Nenhuma. Se você procura um bom profissional, inclusive você não entra para o consultório antes de você fazer o pagamento, ok, corretíssimo. Essa questão de advocacia, a gente tem o problema de muitas vezes... eu vou te falar pessoalmente, que a pessoa fala, mas você cobra consulta? Aí eu gastar, tipo, gastar o dedo de digitar, ou até ter que ligar para a pessoa para explicar por que eu tenho que cobrar pelo meu trabalho. Sendo que, né? É um trabalho. Remunerado. Né? E assim, às vezes, o pagamento de um planejamento previdenciário vai tirar da pessoa a possibilidade dela fazer contribuição errada, dela fazer contribuição que não era necessária. A gente tem casos, por exemplo, das pessoas que assistem, porque a advocacia, eu acho que todas as profissões hoje, a gente tem um grande concorrente que é o Google, né? O YouTube e as redes sociais, porque assim, eu vi um vídeo no YouTube e aí dessa forma. Por que é perigoso isso? Porque são casos concretos. A gente teve uma reforma da Previdência, Gisele, em novembro de 2019, em que houve uma virada, né, das regras da Previdência. Então, hoje, se eu encontrar com alguém na rua, eu advogo, eu estou na advocacia desde que eu formei, eu fiz o exame da ordem depois, um pouco, porque eu tinha uma bolsa em São Paulo, eu fiz uma especialização em São Paulo, mas aí depois, em seguida, eu comecei a advogar, então eu tenho praticamente 13, 14 anos de advocacia, né, muito no trabalhista e no previdenciário, que são duas áreas ligadas, nas quais eu tenho que ter conhecimento das duas áreas para eu conseguir, né, a questão da orientação do cliente com relação às questões. E se a pessoa, às vezes, naquele almoço de domingo perguntar assim que eu tenho tantos anos de contribuição e tantos de idade, eu consigo aposentar? Eu não sei responder. Por quê? Eu teria que ver a data da inscrição daquela pessoa no INSS, como que foi aquelas contribuições, se ela fez contribuição na condição da atividade insalubre. Tem uma que a gente chama de atividade especial, que é muito comum nas empresas aqui de Arcos, em que as pessoas elas têm uma remuneração, em que elas recebem a remuneração em condições insalubres, que dá uma contagem de tempo diferenciada, que a gente precisa de um documento que chama PPP. Aí tem a análise de quem fez contribuição no MEI, tem gente que faz contribuição como contribuinte de baixa renda, sem inscrição no CadÚnico, aí chega lá a contribuição não está validada. Então, assim,
infinitamente situações em que são estruturadas dentro de cada caso concreto, em que a gente precisa sentar e avaliar e fazer um exame médico mesmo. Individualizado. É como se fosse um exame médico em que, assim como o médico vai te pedir, né, uma lista de exames, né? Eu saí da minha médica essa semana com a carta de lição de vida e com uma relação de exame, assim, mas enfim, o cliente sai do nosso escritório com uma lista de documentos. É uma saúde previdenciária, né? Vocês avaliam... Uma saúde previdenciária. E aí o que às vezes causa um certo incômodo, né? E que a gente luta constantemente aí com relação à advocacia, é realmente dessa valorização do nosso trabalho. Eu já tenho muito tempo de profissão, mas eu tenho colegas que têm mais tempo de profissão ainda, mais que eu, e tem essa dificuldade de explicar por que tem que cobrar... Pelo trabalho para planejar a vida previdenciária de uma pessoa. E é uma vida, quando a gente fala de vida previdenciária, a gente pensa né, de um benefício, seja ele pelo regime próprio, pelo regime geral, que vai te trazer uma proteção, como eu disse, no momento que você mais precisa. Quantas e quantas pessoas hoje têm que fazer pagamento de um cuidador de idoso, tem que fazer pagamento de medicamento, né? Sei lá, enfim, as despesas são muito maiores. A gente tem muitas questões cobertas pelo SUS? Tem, mas a gente sabe qual que é a realidade do país que a gente vive. Infelizmente. Se você precisar de um exame de urgência, você tem um bom plano de saúde que nem sempre atende, ou você tem dinheiro mesmo. E para isso, essa segurança, né, que as pessoas têm, ela é, assim, essencial para a vida. Aí... o Código de Ética não me permite, né, falar de valor, fazer propaganda, né, da advocacia, mas enfim, às vezes, se você for fazer as contas, o que você vai fazer de um investimento num bom atendimento, né, num planejamento previdenciário de qualidade, gente, que fique claro, eu não estou falando que eu sou a única, não. A Arcos tem excelentes profissionais que fazem esse tipo de atendimento, de trabalho, né, tenho colegas respeitados também nessa área. Então, é sentar e fazer mesmo. Falar, olha, eu vou investir numa proteção que eu vou ter futuramente, que num benefício que você vai receber por resto da sua vida. É isso que eu ia te falar. Não é exatamente só pagar por um trabalho, é fazer um investimento na sua própria vida, não é? O planejamento, pelo que eu estou entendendo, o planejamento previdenciário é um investimento que você faz na própria vida. Né, de ir lá contratar um profissional para fazer esse planejamento. Já que eu acredito que a gente não tem capacidade de fazer isso sozinho. Estou falando por mim, tranquilamente, que eu não teria capacidade. Gisele, eu vou te falar, em 2023, um dia depois de atender uma pessoa da minha idade, eu me lembrei que eu precisava sentar e fazer o meu próprio planejamento previdenciário com relação ao INSS. A OAB, a gente tem uma previdência privada em que a gente pode optar por contribuir por ela, mas realmente a minha situação é junto ao INSS. Eu trabalhei em regime CLT, né? Eu falo que eu já fui full service, né? Que eu já fui vendedora, já fui gerente de fazenda, já trabalhei em muita coisa. E aí eu tive um período longo de carteira assinada, né? Em regime CLT. E aí, quando eu me deparei para fazer o meu planejamento previdenciário, eu descobri que, com relação a mim, eu vou me aposentar somente por idade mesmo, aos 62 anos. E aí, hoje, eu tenho o CNPJ, e aí eu vinha fazendo a minha contribuição sobre aquele prolabore, que acho que a maioria dos pequenos empresários faz de um salário mínimo. Quando eu for fazer o cálculo do que eu perderia fazendo a minha contribuição sobre um salário mínimo, eu falei, gente... Liguei pro meu contador e falei que pode jogar aí a questão do meu prolabore real. Eu quero pagar minha contribuição no INSS, no meu valor real aqui de retirada, porque eu ia ter um benefício muito menos vantajoso. Eu ia praticamente perder as contribuições que eu fiz como contribuinte obrigatória, porque eu ia receber um salário mínimo. E aí... Fabiana, mas aí vale a pena? Tem que ter planejamento. Porque a gente recebe cliente que às vezes está com 60 anos de idade, aí assistiu um vídeo no YouTube. Comece a contribuir agora no teto previdenciário para você ter condição
de ter um valor alto de aposentadoria. Olha a lógica. Teto previdenciário hoje, R$ 8.150. Você vai fazer uma contribuição retroativa sobre o valor de R$ 8.150. Você declarou imposto de renda sobre esse valor que você recebeu? Porque INSS, Receita Federal, incluindo essas altas contribuições, você vai conseguir chegar num valor alto de benefício? Você pensa o que é 20% de 8.150? Advogado não sabe fazer conta, eu esqueci agora. Não, dá uns R$1.600. Você vai fazer um investimento desse durante um período de 2 anos para você não ter nenhum benefício? Né? Então, assim, é sentar e fazer planejamento mesmo, fazer conta, sabe? Isso e por isso que eu estou te falando dessa importância da gente se planejar. Porque às vezes você pode pagar alguma coisa que não vai te ajudar em nada. Entendi. Né? Você pode, no caso, contratando o planejamento previdenciário, você pode economizar, inclusive, Sim. Né? Às vezes você vai deixar de fazer, ou às vezes você já tem depender do caso, né? Você Lógico, já tem todas as contribuições e você só tem a possibilidade de aposentar por idade. Você vai poder fazer uma contribuição semestral de 2 vezes por ano. Às vezes essa contribuição semestral não é interessante por causa de alguma questão de doença que exige carência. Então, assim, são N possibilidades em que tem que realmente serem estudadas, né? E às vezes é difícil, e hoje eu entendo, né, muitos professores que eu tinha uma certa dificuldade com o professor que falava com a gente como se fosse lógico a questão, né? Eu tenho depois de alguns anos de advocacia, eu me incomodava muito. Ontem eu recebi de um colega meu lá do Rio, ele me mandou um Reels falando do GPS mineiro. Ele falou, é você. Eu tinha muita preocupação com a minha questão, né, mesmo fazendo curso de oratória e tudo, com a minha questão do meu sotaque, né? Porque eu tenho um sotaque muito mineiro e tudo, ainda sou da roça, e aí pesa muito. Mas, mineiro. O que eu falo? A gente tem que ter um cuidado de comunicação, principalmente com esse cliente aí do INSS, em que você tem que, às vezes, extrair algumas informações dele, em que se eu for falar um vocabulário jurídico, contagem de tempo especial, regime próprio, regime geral aqui, fazer algumas indagações, a pessoa não vai saber me responder. Certamente. Entendeu? E às vezes esse atendimento e esse bate-papo em que eu vou extrair, tá, mas quantos anos você veio para a cidade? Que era muito comum as pessoas, né, ter essa migração aí, né, dessas atividades. Mas não, me conta a sua vida. Então, assim, né, às vezes a gente é um pouco psicólogo, chora, né, durante os atendimentos. Isso acontece, faz parte. E a gente, ao mesmo tempo, eu falo com o pessoal lá do meu escritório que, assim, a gente tem que se atentar com esse vocabulário, porque às vezes você atende o cliente de uma forma tão informal que o cliente fala, nossa, fui no advogado, ela não sabe nem conversar. Exatamente, e às vezes porque conversou formal demais, né? Isso, ou às vezes eu vou jogar um juridiquês aí, igual eu te falei de professor, eu tive grandes professores, né? Mas assim, você já esteve na área acadêmica, você sabe disso. Tem muitos professores que têm conhecimento técnico e não têm didática, exatamente por essa questão de falar tecnicamente. E às vezes você vai para um atendimento de INSS e que a pessoa quer saber como é que ela vai resolver a vida dela. Ela não quer saber qual o artigo da Lei 8.213, o que a reforma fez, o que não fez. Ela quer um resultado com um quadradinho. Olha, você vai investir tanto, você pode receber tanto. Você tem possibilidade de fazer contribuição retroativa, não adianta você fazer contribuição retroativa, você não consegue fazer contribuição retroativa, porque assim, a gente vê cada coisa absurda tirada do Google, tirada de Instagram, de rede social, que eu falo que a rede social ela é aquele limite que a gente tem ali muito delicado, porque a gente tem grandes conteúdos, né? Eu sou da época que eu era chiquérrimo pesquisar na Barça. Eu também. Na fazenda que meu pai trabalhava, tinha uma coleção da Barça, gente. Quando eu levava pesquisa da escola na coleção da Barça, você tinha que ir letra por letra, aquilo era o top da coisa, né? A gente tinha Barça, a gente era milionário. Não, eu usava lá da fazenda que meu pai trabalhava. Era uma coleção de livro vermelho, eu podia usar a biblioteca lá do seu Gaetano Romagnoli, da Dona Vera. Era super chique. Mas hoje você tem uma
uma cachoeira ali de informação, em que se você não tiver um profissional da sua confiança para te orientar, a gente está vivendo, falando em confiança, outra situação muito difícil com relação, principalmente a cliente do INSS, que é o golpe do falso advogado. Os processos do INSS, eles não ficam em segredo de justiça, né? Pelo site do Tribunal de Justiça, né, de Minas Gerais, ou do TRF, de qualquer tribunal, se você tiver os dados da pessoa, você consulta. Esse falso advogado, ele liga para a pessoa, fala que a pessoa vai receber um valor e pede para a pessoa, olha, só que você tem que pagar um valor para você receber esse. Aí você pensa, não tem lógica nenhuma, a pessoa está tão na angústia ali de receber, que às vezes ela faz um pagamento, então por que a necessidade de um profissional de confiança? É uma pessoa que você vai entregar a sua senha do meu INSS, que é a mesma senha do Gov. Hoje diversas questões são assinadas pelo Gov, né? Então assim, esse cuidado. E outra coisa, se você contratou um advogado para que você recebesse benefício, não faz sentido nenhum que ele te ligue do nada e são valores altos. Eles ligam e falam, você vai receber 60 mil, deposita 800 aí. A pessoa pega dinheiro até emprestado. Lógico. E assim, esse profissional de confiança, esse contato direto com o seu advogado é de extrema importância e o pessoal do INSS tem sofrido isso em massa, assim, com relação desse golpe. Então, é uma coisa que eu me lembrei aqui que é extremamente importante. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Fabiana, que você sabe que o nosso público aqui é majoritariamente feminino. Fabiana já esteve em algumas Mulheres que Empreendem, né? Fabiana já teve a honra de recebê-la, inclusive lá no palco, maravilhosa. E como você sabe, a maioria do nosso público é de mulheres. E aí, como é que é esse cenário, né, de aposentadoria, né, dessa parte previdenciária com relação às mulheres? Como que está isso hoje? Como que você vê isso hoje? Olha, essa questão com relação às mulheres, por mais que a gente tenha essa evolução do mercado feminino, né, que é maravilhosa, a gente vê, né, tá muito crescente, graças a Deus as mulheres sendo cada dia mais respeitadas, ainda existindo grande diferença nas remunerações. A gente que trabalha com a questão do trabalhista e do previdenciário, quantas e quantas vezes a gente analisa a documentação com a mulher com a mesma função de um homem ganhando muito menos. Isso ainda é comum, muito comum. Triste, né? Triste, mas comum. Eu acho que nós temos uma boa expectativa de melhora disso, né? Nós estamos convivendo. Amém. Apesar do pessoal falar, geração Z e tudo, tem os defeitos assim como a nossa geração tinha, Claro. Só que eu acredito que tenha uma questão de consciência, né, moral e com relação que a gente falava, né, as questões preconceituosas, ainda, né, tem os dinossauros aí, mas então, a gente está evoluindo. Mas a questão... Darwin vai resolver essa história aí pra nós. Vai. Tem casos que eu falei, né? Não é de coisa não, é de CAPS mesmo, assim, mas vai dar certo. E assim, além dessa questão da remuneração feminina ser né, inferior à dos homens, eu já escutei, Gisele, absurdamente, eu fui atender uma mulher e ela me falou assim, eu falei, você nunca contribuiu? Ah, não, meu marido falou que não precisava não, que se ele morresse eu tinha pensão dele. Primeiro, o mais sério, pensão por morte, ela é devida a quem está convivendo na data do óbito. A pessoa pode ser formalmente casada, que pode ser existir uma outra convivência em que gere direito à pensão. E outra coisa, é lógico e racional, você tem que pensar que você vai ter uma segurança financeira com a morte da pessoa que é seu companheiro de vida. Uma grande loucura, a proposta é assim, fora do... Por exemplo, foi tema do Enem, né? Maravilhoso o tema do Enem o ano passado com relação ao serviço do cuidado. Né? Sem querer tirar onda, minha filha tirou uma notona na redação que eu sempre discuti muito isso com ela. E essa questão dessas mulheres que se dedicam aí às atividades domésticas. Que com certeza que são, não, você não trabalha, não trabalha não, só 48 horas, não 24, só nada. 24 horas por dia, e essas mulheres, muitas vezes, não têm essa preocupação. Ah, não, mas meu marido falou que não vale a pena pagar INSS, não, que ninguém passa em perícia, que ninguém aposenta hoje. Olha,
mais uma vez, por que a mulher tem que se preocupar com isso? A gente vem num mercado de muito trabalho informal feminino, que é o seu público, né? Das mulheres que têm aí estão cadastradas como microempreendedoras, né? Os famosos MEI aí. Então, é interessante eu pagar MEI, só o MEI. Você tem a possibilidade de ter um carnê adicional, que você consiga complementar essa contribuição de MEI. Tem muitas mulheres que fazem contribuição como dona de casa, falam, estou no exercício de dona de casa. Só que aí tem um problema com a contribuição como dona de casa. A contribuição como contribuinte de baixa renda, ela depende de forma fundamental da inscrição no CAD único. Essa inscrição no CAD único, que é feita junto à assistência social de cada cidade, ela é necessária porque através dela o INSS vai avaliar a renda per capita familiar. Explica o que é renda per capita. A renda per capita é a renda familiar por pessoa. Por exemplo, uma família que ganha, somando todos os salários da casa, tem uma renda de R$ 1.500. Vou fazer uma conta fácil. E aí são 3 membros da família. Dividindo a renda toda da família por 3, R$ 500. Então a renda per capita de cada um é de R$ 500. Sim. E se você faz essas contribuições como contribuinte de baixa renda, sem a devida inscrição no CAD único, elas não são validadas. Nossa. E aí, quando você pega lá o CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o extrato do INSS, aquele extrato do INSS você vai ver os indicadores lá de contribuições que estão passíveis de comprovação. E aí a gente tem a possibilidade de pedir essa validação junto ao INSS. E aí, quando vem a validação do INSS, cliente não inscrito no CAD único, contribuições posteriores ao CAD único. Outra coisa, que eu acho que a nível municipal, né, de todos os municípios e tudo, acaba faltando informação a respeito disso. CAD único tem que ser atualizado todos os anos. Então, às vezes, a pessoa estava com o CAD único, começou a contribuir, no ano seguinte não renovou. Se ela não renovou, as contribuições dela ali a partir de um ano... São invalidadas? São invalidadas. E aí você tem que vir com uma comprovação de validação. Tem alguns entendimentos judiciais que validam, mas assim, é uma discussão judicial que pode ser evitada se você tiver com esse CAD único atualizado e fizer essas contribuições. E outra, não é só fazer o CAD único, você tem que ver se você se enquadra nas condições para fazer a contribuição como contribuinte de baixa renda. Porque é o que eu falei, se lá no CAD único também a sua renda, você tiver uma renda alta familiar, e aí não te der condições de fazer contribuinte de dona de casa, Fabiana, mas eu sempre fui dona de casa, por que eu não posso contribuir como dona de casa? Até contribuição como dona de casa, você pode se declarar dona de casa, mas você não vai poder contribuir os 5%, se a sua renda for alta e se você não tiver a CAD único. Tem a opção de uma contribuição no regime simplificado, que é uma contribuição como contribuinte facultativo. O facultativo é aquele contribuinte que você contribui se você quiser, né? Sim. Facultativo. O obrigatório, você está de carteira assinada, ou você exerce alguma atividade que você tem que emitir nota fiscal, você é obrigatório. O facultativo é se você contribui, se você quiser. Esse contribuinte facultativo, ele tem um regime simplificado, que ainda que a família tem uma renda mais alta, tem a contribuição de 11%, que é uma contribuição que serve para aposentadoria por invalidade, por idade, por invalidez, entendeu? Não por tempo de contribuição, mas por invalidez e por idade ela tem. Zélia, a questão, por exemplo, de você pagar os 5% do MEI. Que benefício que a pessoa teria direito? E outra coisa, MEI, faça o microempreendedor se você estiver exercendo uma atividade como microempreendedor. Porque se de repente o INSS precisa de alguma documentação para validar suas contribuições, você era microempreendedor, você trabalhava em qual atividade? Cadê? Não, faz um MEI que você paga só 5%. Não é bem assim. Então, você tem direito à contribuição do MEI, à aposentadoria por idade, aos benefícios por incapacidade, aposentadoria por invalidez, né, e o auxílio-doença. E você pode também, por tempo de contribuição, a depender da análise, pagar o carnê lá, como eu disse anteriormente, com a complementação, né, para complementar.
E tem a contribuição no regime simplificado dos 11%, do facultativo, que te dá as mesmas condições sem estar ligado a essa questão de renda. Entendi. Então, são questões que têm que ser observadas, porque às vezes é o que eu estou falando, você vai pegar seu CNIS lá, que é seu extrato, sua vida no INSS, você vai começar a ver alguns indicadores, né, que tem umas siglas lá, é cheio de siglas, mas lá embaixo tem a legenda. Contribuição passível de validação, sabe? Então, às vezes é alguma coisa que você vai pagar e não levar. Entendi, não vai adiantar. Agora a gente vai dar uma pausa para a gente ver nossos patrocinadores e queria aproveitar para falar que essa semana que antecede o Dia das Mães, a Doce Flor vai estar com uma promoção. Então, vocês vão lá na loja para vocês saberem exatamente qual é a promoção que está acontecendo no Dia das Mães e vamos assistir nossos patrocinadores. Você está falando muito em aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, né? E isso mudou em 2019? Mudou a questão da idade, né? Que a mulher era os 60 anos e os 15 anos de contribuição, manteve-se, né? Do homem com 65 e os 15 de contribuição. O que mudou é que por tempo de contribuição, a gente tinha 30 anos de contribuição para a mulher, 35 para o homem, e a depender da idade, na regra anterior, se aplicava o fator previdenciário. A pessoa podia se aposentar, mas tinha aplicação do fator previdenciário, que é um cálculo que é feito, que era com relação à idade. Hoje não é assim mais. Por quê? Hoje a gente tem uma lista de regras de transição, que são de acordo com a data da inscrição no INSS e quanto tempo de contribuição você tinha até a data da reforma, que é novembro de 2019. Que aí vai entrar reconhecimento de atividade especial, conversão em tempo comum, se você pode contar, por exemplo, alguma atividade rural. Tem muitas questões que, a partir da reforma, você tem que ter esse cuidado de observar, né, todas essas questões, porque mudou essa regra. Às vezes a gente faz planejamento previdenciário em que a pessoa vai aposentar por tempo de contribuição, somando a pontuação, somando a idade mais o tempo de contribuição, tem que ter uma pontuação, mas ela é progressiva. Então, a cada um ano que você trabalha, que você vive, você teria 2 pontos, mas, no entanto, a pontuação vai aumentando. Então, às vezes, você faz a simulação do INSS e fala que você se enquadra na pontuação. Só que quando você vai fazer, você não vai se enquadrar, porque até você chegar lá, a pontuação já aumentou. Nossa! Então, assim, aí a gente vê pessoas que estão aposentando com 40 anos de contribuição. Porque tem a questão da regra de você enquadrar em alguma regra, ou na regra da pontuação, tem uma regra do pedágio de 50%, pedágio de 100%, que é tudo de acordo com a data que você estava inscrito no INSS e quanto tempo de contribuição você tinha até a data da reforma. Já minha cabeça já está doendo. É uma questão que eu falo quando a gente sente a dorzinha de às vezes questionar o serviço da gente, que, né, às vezes a pessoa faz por simplicidade, porque desconhece mesmo a importância, né? Sim. E eu falo uma coisa, Gisele, para minha equipe, é o seguinte: todo profissional deveria ter sido vendedor. Eu acho que as minhas maiores qualidades profissionais estão no meu período do meu primeiro emprego, em que eu trabalhei para a Tessia, chamava Sfata, era a loja. E eu comprava pijamas lá. Que eu era vendedora. Por quê? Quando você é um bom vendedor, que você sabe administrar a questão da venda,
quando você vai vender alguma coisa, se eu quiser te vender essa taça, eu tenho que te explicar qual que é a importância que ela tem na sua vida. Sim. A partir do momento em que eu te mostro a importância que ela tem na sua vida, ela estava com um cara aqui que valesse 50 reais. Se ela tem uma importância na sua vida, ela vai valer 500. Certamente. Então, assim, essa questão da gente ter que ficar, né? Olha, é o que a gente falou lá no início, o serviço tem essa importância, né? E eu falo, um bom vendedor, ele é bom em qualquer coisa que ele faz. Eu concordo com você. Eu tenho uma das meninas da minha equipe é sensacional, mas uma das meninas da minha equipe, ela fazia televenda de óleo, de combustível. Nossa. E ela é estudante de Direito. Aham. Tem dúvida da advogada que ela vai ser. Aham. Por quê? A pessoa sabe ali lidar com o público, sabe vender, sabe, né? Então, é isso. E aí eu estava conversando, né, aqui nos bastidores, eu falei que quando a gente vai buscar esse profissional, né, eu já visitei grandes escritórios e aí eu ficava um pouco assustada, por exemplo, com o PJE, achando que estava longe, tudo é eletrônico hoje. Agora nós estamos vivenciando a inteligência artificial, né? Mas eu busco referência em outras empresas. E assim, eu quero falar para todo mundo que está nos assistindo, o Mater Dei, que é uma referência em hospital, entra no site do Mater Dei e lê o texto que foi escrito pelo Salvador, que é o fundador do Mater Dei, em que ele fala que o Mater Dei contrata valores e treina habilidades, né? A questão do meu escritório lá, eu vejo, por exemplo, é fácil para um advogado que fez 5 anos de direito aprender a fazer previdenciário, isso aqui que eu estou te explicando, isso aqui torna comum na vida da gente. Os valores eu já não consigo treinar. E eu já tive algumas experiências que, assim, comprovaram que não se treina valores. Né? Eu tenho essa preocupação na minha equipe, lá nós somos divididos por áreas de especialização. E outra coisa, não existe isso de, Fabiana, eu confio no seu trabalho, mas eu não confio no trabalho de alguém da minha equipe. Lá só entra quem eu confio, porque lá são pessoas que têm exatamente isso, valores. Né? Hoje eu tenho essa equipe de valores. Algumas habilidades a gente treina, eu treino habilidade todo dia. Eu estou conversando com você aqui de previdenciário, segunda-feira eu posso abrir o site do INSS, tem uma portaria que vai desconstruir o que a gente passou de informação, eu vou ter que estudar, participar de congresso, pegar livro mesmo, eu sou do papel e ler. Mas assim, é isso, eu acho que a gente profissionalmente, a gente tem essa preocupação e essa matéria previdenciária, gente, você sabe que eu mandei a Gisele, quem é convidada dela vai passar aperto, porque eu mandei para ela o meu esquema, aí 10 minutos aqui ela falou aqui, mas assim, claro que você fica à vontade, mas eu queria falar sobre outra coisa, eu falei, vamos se virar nos 30. E é isso, e é muito confortável pra gente falar sobre aquilo que a gente sabe, né? É verdade. E aí eu tava falando de valorização do trabalho, você falou assim, não entendi nada. E aí, às vezes a pessoa vai reclamar, por exemplo, de pagar um dia de pedreiro. Gente, eu pago o maior gosto, eu não sei construir uma casa, né? Eu acho que é isso aí. Eu até quero entrar nesse assunto um pouquinho com você no final, de empreendedorismo. Isso a gente não combinou antes, talvez ela me xingue. Não foi combinado. Não foi combinado. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria só finalizar essa história do INSS, né, e dos benefícios, porque você me falou uma coisa antes da gente começar aqui que eu não sabia, sobre mulheres vítimas de violência doméstica. E eu acho que essa é uma informação muito necessária e que a gente não pode deixar passar em branco. E eu queria que você desse essa informação para quem nos assiste. As mulheres que são vítimas de violência doméstica, isso foi eu acho que uma alteração legislativa muito importante, é que as mulheres vítimas de violência doméstica, elas têm direito ao benefício assistencial, que é o BPC. Então, como que faz a comprovação? As mulheres que têm medida protetiva, em que houve um afastamento do companheiro do lar, né? Se é que pode chamar de companheiro, né? Do ser que estava lá no lar. Mas, enfim, ela tem esse direito a essa proteção assistencial, que é um benefício pago pelo INSS. Mais uma vez, ela tem que estar com o CAD único atualizado, regularizar essa questão dela junto à assistência social, tem que ter o registro, né, a prova dessa ocorrência da violência, né, feita através de
boletim de ocorrência, medida protetiva, enfim, as questões que tem de proteção à violência doméstica. E é extremamente importante, porque, Gisele, eu fui convidada para participar de um evento para falar de violência contra a mulher. É uma menina, tem aluna de uma escola de artes, ela levantou para fazer uma pergunta, e aí ela perguntou para a gente com relação à questão patrimonial, Sim. né? Como que fica da mulher e tudo, do afastamento, né? Ela falou que, olha, o meu pai, ela falou até emocionada, ele espancava minha mãe, a gente, minha mãe conviveu com ele durante muitos anos nessa situação porque a dependência financeira dela era total. Olha a importância desse benefício. Ah, tá, mas aí não tem direito à pensão de alimentos? Vamos trazer um negócio para a realidade. Tem. Mas vamos ver um judiciário que, vai lá, dá uma liminar. Às vezes o cara não tem um emprego formal, aí você achar a renda dele. E fora que um cara com esse caráter, né, ele faz questão de dificultar as coisas, né, sim. Fabiana? Eu falo porque Gisele, já presenciei algumas situações. Tem casos de pessoas que pedem demissão das empresas que trabalham para não ter, e vão para um trabalho informal para não ter que pagar pensão. Então, essa proteção das vítimas de violência doméstica, ela é extremamente importante. Eu acho que, eu falo que a gente está caminhando para uma coisa, né, ainda tem muito a ser feito, mas eu acho importante. Então, a todas as mulheres, preocupem-se com vocês, preocupem-se com a proteção de vocês no momento que vocês mais precisarem. Quando o marido fala, não precisa pagar a INSS, aí, não, mas você não trabalha, não. Só um minutinho, faz uma lista, né, apresenta e tenha sim essa proteção previdenciária, ainda que você tenha um excelente relacionamento com o marido, tenha uma vida financeira estável, pense em você nessa proteção, porque pode ser que em algum momento, mesmo que você tenha um companheiro que seja realmente companheiro, ele não pode te ajudar, porque às vezes ele está numa condição também difícil. E esses são 2 benefícios para ajudar, né, enfim. São diversas situações, mas as mulheres, né, que é o público que assiste, que está nos assistindo hoje, pensem nessa proteção previdenciária, não assim se anulem nessa questão, né, para que vocês tenham aí minimamente uma segurança de poder ter um apoio financeiro. Né, as vítimas de violência doméstica, mas como que eu vou viver? Realmente, às vezes, não, mas ela pode trabalhar. A gente sabe que a realidade não é assim. Você não vai sair dali, arrumei um emprego. E muitas têm filhos. Filhos. Né? E às vezes filhos pequenos. Que não tem condição de pôr numa creche, sei lá. Tem histórias e histórias. Então, assim, esse benefício assistencial também tem uma importância muito grande aí para as mulheres. Então, procurar mesmo manter, né, essa questão de documentação, tudo de forma organizada para que se tenha realmente os direitos aí previdenciários protegidos. E você falou uma coisa que eu acho muito importante, eu gostaria até de complementar. Você falou assim, ainda que vocês tenham um marido, uma estabilidade, né, um companheiro, um bom casamento, vocês têm que procurar olhar para si, né, e ter essa autonomia a respeito da própria vida. E eu acho que não é ainda que vocês tenham um marido, se você tem, é aí que você tem que fazer isso, porque é quando você tem condições de fazer, né? Porque a mulher que não convive com um companheiro, né, convive com um monstro que pode chegar a violentá-la, ela não tem condição de fazer, né? Essa é a verdade, porque como você está falando, a dependência financeira, para mim, é a pior dependência de todas, porque é uma coisa que você tem controle sobre aquilo durante a própria vida e aí você escolhe não ter e sem julgamentos. Eu acho que as pessoas até podem escolher, mas eu acho que a gente tem que escolher muito consciente, né? Se você não é independente financeiramente, você tem que estar muito consciente daquilo que você está fazendo e de como você está fazendo aquilo, né? Se você depende do seu marido, tá, mas e aí? Você está fazendo seu pé de meia, né? Já que ele trabalha e você não trabalha? Meu pensamento é esse. Então, eu queria complementar, assim, com relação à previdência, se você tem um companheiro, é você que tem condições de analisar a sua própria vida e colocar a sua documentação em dia, né? A pessoa que não tem esse companheiro, que não vive um casamento feliz, ela não tem nem condição de fazer isso, né? Então, eu queria deixar isso aqui registrado. Eu acho que como eu estou falando, né, eu tenho um companheiro de vida, que a gente estava falando dele, que ele é parte, né,
de tudo que eu construí até hoje na minha vida. É o cara que me faz altos vídeos, né? Tem aqueles mesmo dos maridos que não gostam de tirar foto, né? O Gil gosta até demais, mas enfim. Mas eu tenho minha proteção. Claro, né? Não é porque você tem eu conheço o Gil, posso falar tranquilamente, não só pelo que você me conta, mas pelo que já vi, né? O Gil, além de um super marido, é um super pai também, né? Que ele é um fofo. Eu acho que é isso, assim, não é porque o Gil é assim que você, então tudo bem, tô tranquila e protegida. Não, cada um com a sua autonomia de vida, né? Eu admiro muito vocês como casal, eu já te falei isso. Obrigada. Não, muito mesmo. E é uma questão mesmo de proteção e de próprio auxílio, por exemplo, em algum momento pode ser que a gente vivenciou, o Gil tá saindo de um tratamento de quimioterapia, em que eu sou uma profissional autônoma, em que eu tenho, né, uma equipe maravilhosa. Mas eu, Fabiana, fui impedida de exercer minhas atividades profissionais durante um período, né, e tudo. Então, assim, se a gente não tem uma proteção financeira nesse sentido, até para você apoiar, né, essa pessoa que você está do lado, se às vezes, assim, às vezes a gente costuma não querer pensar só na gente, mas se você quiser pensar também no contexto familiar, é isso. Eu acho que as mulheres têm sim que ter essa preocupação previdenciária e eu posso falar em percentuais. 80% das mulheres que a gente atende não tem nenhuma proteção previdenciária, a não ser aquelas mulheres que já trabalham, regime CLT ou regime próprio, que são pessoas concursadas, né? Enfim. Mas no contexto geral, não existe essa preocupação feminina da proteção previdenciária. E principalmente das empreendedoras, que desenvolvem aí brilhantemente seus negócios e o empreendedor é o meu caso, né? Porque se você acorda e não consegue trabalhar, ou você trabalha ou você trabalha. E aí, se você não tem uma proteção, é engraçado quando a gente vai ao médico. Você quer que eu faça um atestado? Não preciso, não tem para quem entregar. E é a vida do empreendedor. Exato. Você não tem nem para quem levar um atestado médico. Exato. Então, assim, você tem que ter essa proteção. Eu acho isso importante. E a INSS não afasta ninguém, não aposenta ninguém. Pessoal, tem sim regras protetivas do INSS em que muitas vezes vale a pena sim, ainda que você tenha um investimento menor no INSS, mas ter uma caixinha. O que nós falamos, Gisele? A não ser que você seja a pessoa investidora. Que aí eu não vou pagar INSS, mas eu vou guardar mensalmente um valor que vai me trazer essa segurança financeira. Né? Tem perfis. Uma pessoa em 1 milhão, talvez, né? Porque não tem perfis. Todo mundo. A vida que a gente vive hoje na situação econômica do país, como que você consegue ter uma reserva de capital em que você possa, né, pegar daquela reserva a hora que você precisar? A gente vive precisando. Então é muito difícil. O INSS não, você pagou, tá lá. Você só vai usar a hora que precisar. E uma outra coisa que a gente falou aqui também é que você não precisa optar por isso ou aquilo, né? Você pode, por exemplo, fazer o seu plano previdenciário e, se a sua condição te permitir, também fazer um uma investimento, previdência complementar, ou fazer uma previdência privada, ou investir em algum... os bancos têm hoje alguns seguros, tem... LCI. Mesmo investimentos comuns, CDB, LCI, né? Ações, ainda que criptomoedas, né? Enfim, um investimento que você possa fazer. Eu acho que não tem que escolher. Não, mas eu não vou fazer o investimento no INSS porque eu vou investir de cá. Eu acho que você tem que avaliar. Eu acho que você pode fazer as duas coisas, que aí é uma coisa que Sovaranda me ensinou a vida inteira, que é: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Ele sempre me falou isso. E não coloque mesmo, assim, porque a gente... Por exemplo, essa questão de pensão por morte. Infelizmente, a gente vivencia casos em que, de repente, a esposa está lá, aparece um filho fora do casamento em que a esposa tem que partilhar a pensão. Que ela nem sonhava, que ela nem sonhava, então, que na cabeça dela era um valor X e agora e outra coisa, X dividido por 2. O cálculo da pensão por morte hoje é horroroso. Assim, a não sei quem ganha um salário mínimo, mas a proteção previdenciária hoje para uma mulher viúva é desrespeitoso. Nossa. Porque ela vai considerar o salário benefício, 50% de salário benefício e os 10% a cada dependente. Então, uma mulher hoje
que é sozinha, ela vai ficar com 60% do salário-benefício do marido. Agora, pensa como que esse cálculo é... Não, é louco, né? É louco. Então, assim... Então, acho que o recado tem que estar dado, né? A gente tem que se cuidar. Sim. Né? Nessa parte financeira, nessa parte de pensar que no momento... Porque a gente já é mais vulnerável, socialmente falando, nós mulheres já somos mais vulneráveis. E mulheres idosas são ainda mais vulneráveis, né? Então, eu acho que a gente, no momento mais vulnerável da nossa vida, que é a idade mais avançada, a gente não ter a segurança porque a gente não cuidou dela enquanto a gente podia, né? Eu acho que a gente tem que, sim, cuidar da gente e essa é uma parte importante, por isso que eu quis trazer a Fabiana. E quando a gente fala de autoestima, às vezes soa assim, nossa, fulano tem uma autoestima porque se acha bonito. Não é isso, não. A autoestima engloba uma coisa tão maior que eu acho que uma proteção previdenciária, um cuidado que você tem com você nesse sentido, é uma questão de autoestima. Sim, é autocuidado puro, né? É você cuidar de você. Que é uma coisa que eu sempre falo, a sociedade faz essa alusão de que nós, mulheres, deveremos ser protegidas. Que homens têm que nos proteger. E eu não estou aqui falando que a gente não deve. Eu tenho um filho dentro de casa e eu gostaria que ele me protegesse sempre que possível. Mas a questão é que a gente não pode só esperar a proteção, né? Sim. Até porque, com tantos casos de violência contra nós, quem é que está nos protegendo, né? De verdade, de fato. Né? Existe mesmo uma camada da sociedade que protege mulheres, né? Não estou falando de todos os homens, mas os números nos mostram que homens não são tão protetores assim. Então, eu acho que a gente não tem só que esperar essa proteção, né? Mesmo que a gente possa, né? E queira esperar, como eu estou falando aqui, que eu quero que meu filho me proteja. Mas que se eu não tiver a proteção dele, eu mesma vou me proteger, entende? Não ser dependente da proteção de outra pessoa. E eu acho que com relação a essa história que você falou da autoestima, do autocuidado, eu acho que é muito isso, a gente não ficar só esperando, né, do filho, do marido, sei lá, é você, tem coisa que a gente, eu acho que é a maioria das coisas, né? Eu acho que é isso, sabe, é preocupação e se cuidar mesmo, de se planejar. A gente vê aí a nossa amiga Jaque tem, né, um protocolo de cuidados com a pele, né? Jaque, um beijo pra você, maravilhosa. E aí, quando você faz protocolo de cuidado para tanta coisa, por que não cuidar da sua vida financeira? Com certeza. Né? A gente vê homens preocupados todos os dias como que eles vão se aposentar e as mulheres, às vezes, deixam um pouco de lado essa preocupação em razão dessa proteção que... pseudo, né? Proteção. Dessa proteção que é uma proteção que é mais uma promessa que uma proteção. Porque, e aí, né? Por exemplo, né, maravilhoso o Gil lá, gente, servidor público. Mas nada impede, assim como todos os relacionamentos, que aos 62 anos eu não esteja junto com ele mais. E aí, qual foi a vida que eu construí pra mim? Com a minha proteção, uma velhinha com 60... Uma velhinha não, né? 62 anos tem velhinha hoje mais, não. Mim. Mas uma pessoa de 62 anos tá lá cansada, com a sua capacidade de trabalho reduzida, né? Sem a proteção do companheiro e num momento que era necessário, ela não pensou. É porque, na verdade, essa proteção é uma escolha. Né? A gente não quer aceitar isso, é que a gente quer generalizar e falar, não, os homens devem nos proteger, mas são homens que escolhem, né, proteger e eles podem também escolher num determinado momento e num determinado momento escolher que não escolher, né, proteger. Enfim, cuidem de vocês em todas as áreas, né, Fabiana? Principalmente na área financeira, pelo amor de Deus. Falando da área financeira, ela vai me matar, gente, porque isso não foi combinado. Eu falei aqui no início da nossa conversa que a Fabiana vem construindo um império e eu falo isso com muita tranquilidade porque ela também falou que é uma pessoa da roça, né? E eu falo com tranquilidade porque, de fato, vi a Fabiana sair da roça, né? E hoje vejo ela no Espírito Santo trabalhando, né? E vai de avião. Gente, é uma loucura, né? É chique demais.
E aí, Fabiana, eu não queria me estender muito a respeito disso, porque primeiro nós não combinamos e segundo, porque também a gente tem um tempo aqui. Mas assim, se você pudesse falar algo de empreendedorismo que para você foi muito valioso, assim, alguma questão que você olha e fala, isso aqui realmente eu acho que me fez chegar onde eu estou agora e que vai me ajudar a conquistar mais, né? Chegar aonde eu quero. O que seria? Olha, Gisele, primeiro eu acho que vale para qualquer pessoa. A gente não consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Eu podia ter escolhido pegar lá no início da minha advocacia. Início de advocacia você não pode escolher, né? Então, você é escolhido. Você vai lá, você é escolhido, você tem que ir na raça. Mas depois, durante um certo período, eu poderia falar, eu vou pegar aqui e vou atender, né? Porque, às vezes, você tá falando aí que eu sou chique, o povo tem um negócio de imagem, não, tem... Um dia eu escutei uma cliente e aí eu sou chorando. Eu fui embora chorando que ela falou assim pra mim, eu sei que você tem um monte de processo muito mais importante que o meu. Não tem. Sabe por quê? Porque são vidas que são deixadas lá. Eu posso ter 30 mil processos. Às vezes é o processo da sua vida. E é o que eu entendo. É assim que eu trato as pessoas, sabe? Porque todas as vezes, e é assim que eu converso com a minha equipe, todas as vezes que entra uma pessoa lá, podia ser a minha mãe e meu pai. Meu pai já entrou numa loja aqui em Arcos para comprar uma caminhonete, que o cara olhou para ele naquela simplicidade dele, e simplesmente não atendeu meu pai. Nós fomos lá em Formiga, comprou, ele levou uma sacolinha de dinheiro, com dinheiro de galinha e tudo, e o vendedor me ligou. Por que seu pai não quis comprar a caminhonete da gente? Eu falei, não, vocês que não quiseram vender. Então eu falo que, olha, entrou aqui no escritório, dinheiro de todo mundo é igual, né? Tem uns que faz até mais fartura pra gente, né? Como a gente fala lá na roça, do que os outros. É não diferenciar as pessoas, Gisele, eu acho que todo mundo é igual. Quem entra e senta ali na sua frente está confiando no seu trabalho da mesma forma. A mesma importância que tem meu cliente lá do Espírito Santo que manda me buscar de avião em Divinópolis, tem o seu Zé lá da roça que me dá um leitão para me assar no Natal. A mesma importância. Que a minha equipe seja humana. E aí hoje eu tenho uma equipe de valores. Eu tenho uma equipe tecnicamente muito boa, mas eu tenho uma equipe de valores, de grandes valores. E a gente não consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Eu podia escolher os grandes processos hoje e aí querer ficar com um número de processos. Não é isso que eu, Fabiana, quero. A minha realização profissional está em realmente, 5 anos depois, encontrar uma pessoa que eu aposentei, de mão dada com o neto, e falar que a mochila que ele está usando foi comprada com dinheiro da aposentadoria que o meu escritório fez. Ai, eu fiquei emocionada. Para mim, é realização. Eu encontro com pessoas que me abraçam, que eu sinto como se fosse minha mãe me abraçando. Eu falo de coração isso para você. Então, isso é a minha realização profissional. Eu tenho realização profissional quando eu tenho um grande processo de mineração. Não vou ser hipócrita, né, de falar que não, um grande processo trabalhista, tenho. Eu gosto, eu advogo para a empresa na parte trabalhista e eu tenho muito essa questão, é uma realização, tá? Mas lá no fundinho, aquele abraço que eu recebi ou aquela coisa que a pessoa nunca esqueceu o que você fez, e a gente trabalha com regime de compensação, não vou te falar que é só mil maravilhas, não, tem dia que o cliente chega lá bravo, fala. Mas é isso, a gente não consegue nada sozinho, as pessoas não são diferentes, as pessoas são iguais, iguais em todos os sentidos. Eu posso ter 1 milhão de processos, que cada processo vai ter uma importância para mim. Cliente meu não tem número, tem nome. Tem nome, eu sei o nome de qualquer cliente meu. E outra coisa, eu jamais coloquei o pé no meu escritório sem fazer uma oração e sem fazer o nome do Pai. A minha religiosidade é uma coisa que eu prezo acima de qualquer coisa. Não estou falando de religião, não. Estou falando de religiosidade. Quando o Gil foi curado, nós fomos em um monte de igreja evangélica, em um monte de coisa. A gente recebia pessoas do centro espírita na minha casa e tudo. E a gente foi em todos para agradecer. Estou falando de religiosidade. Isso é o segredo profissional de qualquer um. Porque à medida em que você tem temor a Deus, você tem temor e respeito às pessoas. Quem não tem temor a Deus não tem
assim, né? Eu tenho um colega, amigo ateu, que eu falo com ele que um dia eu ainda quero ver ele de mão posta rezando uma Ave Maria em nome do Pai. É a minha missão de coisa. E agora a gente vai assistir um pouquinho nossos patrocinadores. Gostaria que vocês prestassem atenção, porque esse programa só está sendo possível por causa deles. Hoje eu convidei a Fabiana para a gente falar sobre direito previdenciário, mas eu gostaria muito de convidá-la para a gente falar sobre empreendedorismo. Se vocês quiserem ver a Fabiana aqui novamente para a gente conversar sobre empreendedorismo, mesmo que eu ainda não tenha feito o convite a ela, vocês deixem aqui no comentário me falando o que vocês querem. Gente, vai ser emocionante que eu vou trazer o meu caderno caixa. Ah, não, mentira. Tenho. Que o meu aluguel da sala, porque eu aluguei uma sala quando eu já tinha alguns anos, porque meu escritório era lá em casa, tem a salinha lá até hoje, e que era a sala da minha casa lá que eu não usava. Minha casa é pequenininha, mas você já viu, sala a gente não vai e eu usava. Eu tenho o meu caderno caixa. E aí um cliente, o meu aluguel, eu lembro perfeitamente, o meu aluguel com condomínio e despesa era R$600. Eu fechei o caixa com R$524. E uma pessoa me contratou para fazer um contrato de locação. Adivinha quanto que era o contrato? R$100. Mentira. Ou seja, e esse cliente, a esposa dele me ligou o ano passado e ela não sabia disso. E falou comigo assim, Fabiana, a minha filha estuda na Faculdade Federal, é ação de greve, ela queria muito ficar aí no seu escritório para conhecer a rotina. Falei aqui, nem se eu não tivesse mesa aqui, eu sentaria ela no meu colo. Que ela viria. Porque ela é muito especial, uma pessoa formidável, assim. Foi só por causa disso, não, mas eu falei, eu sentaria ela em qualquer lugar. Aí eu fui contar a história pra ela, falou, mesmo? Eu falei, mesmo. Então, assim, não é, né, uma coisa que as pessoas são muito, com as coisas muito imediatas, né? E aí querem um resultado, vou começar a fazer isso. Tem gente que tem um fator sorte, né? Que acorda. O meu fator sorte foi um dos meus fatores sortes, além de Deus, como eu acabei de falar, foi lá no mercado onde você me conhecia. Foi o Sr. Tonico Feitor, que é um empresário, me deu uma oportunidade de fazer um benefício revisional dele e a partir dali, né, a família dele até hoje me trata como filha. E eu considero que isso foi o fator sorte, mas o meu caderno caixa está lá para provar que era na raça. E quem começou comigo, Felipe, Isabela, que estão lá comigo, são pessoas... Quantos anos que eles estão com você, Fabiana? Quase 10. São pessoas em que não tinha arzinho condicionado, não. Era fechar a janela na hora que ia chover, porque era no vento. Entendeu? Vestido, eu tinha um para fazer audiência. Era uniforme, assim, que era um mais arrumadinho, mas E é empreendedorismo. E hoje ela não repete roupa. Acaba que repete. Acaba que repete. Mas aqui, é isso. Eu acho que, por exemplo, os empreendedores, eu fico vendo as pessoas, né, empreendendo, eu fico muito feliz quando eu vejo que a pessoa desenvolve. Eu já falei isso pra você. Gente, Gisele já foi arquiteta, professora, e, né, não teve medo de ir para outros lugares. Hoje, por exemplo, sou apaixonada com o que eu faço, acho que eu não preciso nem falar isso, eu sou advogada em tempo integral. Eu costumo ir eu fui para Caraíba, fiquei pensando, olhando uns índios lá, pensando se você recebia benefício previdenciário. A louca! A louca da aposentadoria. Mas, hoje, se você me falar assim, o mercado mudou, volta a ser vendedora, eu sou boa de venda. Sempre foi, né? Sempre. Não tenho coisa com isso, não. E eu acho que isso é para todos os empreendedores. Sim. Viu que não deu, gente? Bola pra frente, vamos embora. Eu tenho, igual eu falei, hoje eu tenho uma estabilidade profissional? Tenho, mas nada impede que amanhã eu acorde e tenha uma oportunidade brilhante aí. E é o que eu falei.
habilidade a gente treina. Exato. Não estou falando isso só sobre os outros, estou falando isso sobre mim. Uhum. As minhas habilidades são treináveis. Eu me acho capaz de desenvolver um monte de coisa, menos na área matemática, mas o resto vai. Gisele, mas te falar mais uma vez que é assim, um prazer, né, estar aqui com você. Eu acho que nós criamos as pessoas mais especiais das nossas vidas, que o Eduardinho e a Lívia, fazem aniversário pertinho. Que a gente olha hoje, eu acho que a única coisa que a gente pode sentir é uma sensação de dever cumprido. Muito. Eu acho que o mérito seu com certeza é muito maior que o meu. Jamais. Porque eu tenho um companheiro do meu lado, eu sei, né, enfim, tudo que você é uma mãezona. Obrigada. E uma grande profissional. Mais uma vez, muito obrigada por cada palavra. A Bianca tá lá atrás nos bastidores, mas eu já sou apaixonada com ela, uma menina, né? Eu achava que ela tinha maior cara de velha, gente. Aí eu fui ver. E assim, mais uma vez, muito obrigada. Eu falo isso em nome, não só do meu nome, em nome de todas as mulheres que você já deu essa oportunidade que você tá me dando aqui hoje, viu? Eu dando a oportunidade para a Fabiana, pelo amor de Deus, né? A Fabiana que já me deu muitas oportunidades de chegar onde eu cheguei com esse projeto, porque sempre tive o apoio pessoal dela, né? Onde ela vai, eu sei que ela fala do projeto, eu sei que as pessoas me contam, ela está sempre presente lá no Mulheres que Empreendem, inclusive no último ano. Eu agradeci ainda mais, especialmente por ela estar lá por causa da questão do Gil, né? Você tinha acabado de chegar com ele e ainda assim fez questão de estar lá. Então, eu que te agradeço demais. É uma honra ter você comigo nesse projeto, sempre, sempre. Eu sempre te agradeci e agora só estou deixando isso aqui registrado. E eu queria te fazer uma última perguntinha. Se você pudesse mandar uma mensagem no WhatsApp de todas as mulheres, assim, escrever uma mensagem para ser enviada para todas as mulheres do mundo, o que você enviaria? Que quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar Deus no coração da gente, sempre. Que a gente deve sempre lembrar que ninguém que é mal cuidado consegue cuidar do outro. Ainda que você queira cuidar integralmente da sua família, cuide primeiro de você. Quem é bem cuidado consegue cuidar do mundo, né? Eu acho que é isso que as mulheres fazem hoje, cuidam do mundo. Fabiana, você nossa, que frase bonita. Foi minha analista que me falou. Eu também não sou perfeita. Eu também muitas vezes deixo de me cuidar para cuidar do outro. E é por isso que eu falo isso com a maior segurança. Quem é bem cuidado, cuida bem, cuida e cuida direito, né? É verdade. E assim a gente encerra mais um programa Mulheres que Empreendem Online com essa mulher maravilhosa, que foi uma honra gigantesca tê-la aqui com a gente. E eu espero vocês na próxima semana.